Vereda era um vilarejo que era cercado por inúmeras e extensas fazendas de café. Os seus proprietários eram conhecidos como os barões do café. Eles produziam em larga escala e davam emprego para quase toda a população que ali habitava. No entanto, não é por causa disso que o lugar era conhecido, mas sim por causa da história assombrosa que percorria o local. Vereda tinha seu espaço físico percorrido por um cortejo fúnebre repleto de pessoas vestidas de preto, com pele extremamente pálida, carregando caixões e velas acesas. Eles entoavam canções extremamente melancólicas. O cortejo causava medo em todas as pessoas. Ele atravessava o vilarejo em direção às fazendas e depois retornava das fazendas, passando novamente dentro do vilarejo e sumindo na sua saída. Por vários anos, essa história acompanhou o vilarejo e várias pessoas tentou com insucesso descobrir o que acontecia naquele lugar. Todas as pessoas que foram investigar o fato voltavam para suas casas tomado pelo medo. Certo dia, uma jornalista que buscava um furo de reportagem e assim com ela alavancar sua carreira, ela decidiu investigar o cortejo. Ela ligou para o vilarejo e reservou numa pousada uma estadia de 12 dias. Já no seu terceiro dia ali, quando ela estava se preparando para dormir por volta das 20 horas, ela pôde ouvir ao longe as canções melancólicas. Ela então foi até a janela e pôde avistar bem lá no início do vilarejo as pessoas que carregavam velas acesas. Ela então pegou sua câmera e foi em direção à estrada para poder registrar aquele momento. E quanto mais ela se aproximava da estrada, mais o cortejo se aproximava dela. Ela então foi tomada por um medo terrível. Suas pernas ficaram bambas, as suas mãos trêmulas, tão trêmulas que ela mal conseguia segurar a câmera. Ela então voltou, atemorizada, para dentro da pousada. No outro dia pela manhã, ela fez as malas e voltou para sua cidade. E assim a história começou a tomar sérias proporções. Várias das pessoas ficaram sabendo da história e a redondeza toda ficava com medo de ir até mesmo durante o dia no vilarejo. Os donos das fazendas começaram a querer vender suas propriedades. Estavam tendo muito prejuízo. E as pessoas que moravam em Vereda não tinham sequer coragem de colocar os pés para fora ao cair da noite. Mas 2 meninos travessos que moravam ali, que não tinham medo de nada, que não acreditavam em assombração, que não tinham nada a perder, resolveram que iam pregar uma peça no tal cortejo. E assim, por 2 semanas, eles planejaram um ataque. Fizeram as armadilhas e aguardaram o momento certo. Passado-se mais uma semana, um dia já à noite, quando um deles se preparava para dormir, ele pôde ouvir a canção que o cortejo entoava. Ele então foi até a sala, tomou a bênção de sua mãe e disse que lá ia deitar. Mas ele fechou a porta, colocou um casaco e pulou a janela. Foi até a casa do amigo, que já o esperava, e os dois foram para o paiol pegar as armadilhas.
Os meninos esperaram o cortejo atravessar o vilarejo e ir em direção à fazenda. Foram então até a estrada, encheram as estradas de bolinha de gude e colocaram em alguns pontos estratégicos do vilarejo latinhas com bombinhas dentro. E falaram que ia esperar o cortejo voltar, pois eles sabiam que o cortejo sempre retornava algumas horas depois. E dito e feito. Algumas horas depois, o cortejo aproximou-se novamente. Os meninos, então escondidos, se prepararam para o ataque. Quando o cortejo estava na rua, quase em frente aos meninos, eles acenderam as bombinhas que estavam dentro das latas. E bum! Houve um estardalhaço enorme. O estrondo foi tão grande e pareciam tiros, porque foram várias latas que eles acenderam as bombinhas e elas explodiram. Fizeram um enorme barulho. No mesmo instante, o cortejo se dissipou, ele desfez. Os caixões caíram, as velas também caíram, as pessoas do cortejo começaram a correr, algumas escorregaram nas bolinhas de gude e caíram no chão, e aqueles meninos, que eram só meninos travessos e indefesos, tiveram a coragem que ninguém na cidade teve de colocar um fim naquele cortejo. Os meninos descobriram que aquele cortejo, na verdade, eram ladrões de café, porque quando os caixões caíram, rolaram pelo chão grãos de café por tudo enquanto é lado. Eles usaram cortejo para ir às fazendas com os caixões vazios, roubavam os cafés nas fazendas, enchiam os caixões, carregavam os caixões no cortejo, depois colocavam nos caminhões e iam embora para depois vendê-los. O cortejo foi desmascarado. As pessoas, quando escutaram aquele monte de grito, aquele monte de tiro, que eles achavam que era tiro, mas na verdade era bombinha, abriram suas casas e foram socorrer. E, ao socorrer, descobriram que o cortejo não era assombração, eram pessoas que usavam de má fé para saquear as cargas e o fruto do trabalho de muitas pessoas, para saquear as cargas dos cafés que aqueles colonos colhiam. E por hora, eles eram às vezes até culpados pelos patrões de roubar o café que eles colhiam. E agora eles descobriram que não eram os funcionários que roubavam a carga, e sim os ladrões do cortejo. Então pensemos, o que essa história de hoje traz pra gente? Traz pra gente que o medo, ele é que amarra a nossa coragem. O medo deixa a gente com as mãos atadas. Ele deixa a gente com os pés prostrados. Não deixemos que o medo nos impeça de desbravarmos o que é desconhecido. Façamos como esses dois meninos que são travessos. Não ficamos e nem devemos ficar com medo do que a gente não conhece. É muito fácil ficarmos sentados na nossa zona de conforto e ter medo do desconhecido. Vamos desafiar o que a gente ainda não conhece. Vamos nos libertar do medo que muitas vezes nos impede de seguir em frente, que nos impede de começar ou de buscar novas coisas. Sejamos crianças, sejamos corajosos. Não devemos deixar o temor nos deixar parados, nos prender, nos amarrar. Sigamos em frente. Essa é a mensagem de hoje. E vocês? Tem algum medo aí que está escondido, que está te impedindo de fazer alguma coisa? O medo está te deixando só na sua zona de conforto? O medo está te deixando apático a todas as outras coisas?
O que você quer para sua vida? Já pensou nisso? Você tem medo de procurar, de lutar por uma coisa que você quer? Então não tenha medo. Sejam corajosos.